O Evangelho para o 24º domingo do tempo comum, neste 13 de setembro de 2020, é o de São Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Este trecho do Evangelho, narrado assim, naquele estilo grego de apresentar em forma de drama as preocupações da comunidade, mostra São Pedro fazendo uma pergunta inquietante para Jesus, perturbadora. E ouvindo de Jesus uma resposta mais inquietante e surpreendente ainda. São Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes se deve perdoar a um irmão, a uma pessoa que pecar contra a gente? 7 vezes? Perguntou São Pedro. Até 7 vezes? E aí vem a resposta surpreendente e perturbadora de Jesus. Não somente 7, mas 70 vezes 7. Isto é, infinita e plenamente, já que o número 7 era um número da perfeição, segundo a noção em toda a Bíblia. Mas 70 vezes 7 são muitas vezes o número 7. Portanto, é ilimitadamente. Por que isso aconteceu? Por que a comunidade se perturbava com essa questão do perdão? É preciso entender que o contexto da comunidade de Mateus era violentíssimo. A comunidade cristã primitiva construída entre Jerusalém, Síria, Oriente Médio, viveu dramas extremamente desumanos, agressivos, violentos. Tanto que Jesus, no capítulo anterior e versículos anteriores, mostra aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos fariseus, chefes dos sacerdotes, Pilatos e Herodes. Esta é uma afirmação que não se refere somente a Jesus, mas a um sofrimento que era imposto a todos os membros da comunidade, aqueles e aquelas que se convertiam a Jesus. Se convertia a um novo projeto, se convertia a nova proposta trazida por ele. Portanto, a pergunta de Pedro arrancava de um ambiente extremamente violento que gerava uma circunstância que fazia 2 tipos de comportamentos. Uma das pessoas que adoeciam de tanta violência que sofriam, eram eliminadas, ou o caso das pessoas que se vingavam, lutando com os recursos que tinham e os recursos que não tinham, contra aqueles que praticavam barbaridades. A questão do perdão, num ambiente desses de tanta violência, era praticamente uma questão sem consideração. No entanto, a comunidade de São Mateus se vê obrigada a trabalhar essa questão. Por isso a pergunta é apresentada para Jesus. Por isso a resposta de Jesus é surpreendente, mas de extrema significação para a fé cristã. Por isso que eu já afirmo no título desta reflexão que o perdão é da natureza cristã. Não é possível se ser cristão e não se trabalhar com o perdão como valor, como caráter das relações nossas com os outros, com as outras pessoas. Porque nós vemos em Jesus mesmo o perdão acontecer enquanto valor profundamente libertador
do ódio e das circunstâncias que amarguram as pessoas com tanta maldade que fazem umas contra as outras. Nesse ambiente de tanto ódio, as pessoas como que acostumam a se vingar, acostumam a odiar, acostumam a serem odiadas, acostumam a ser desprezadas, acostumam-se a desprezar. Jesus reverte a situação. Jesus mostra outra direção a seguir para superar esse ambiente opressivo de marcas pecaminosas no ambiente econômico, político e social, transpassado pela violência e pela barbárie. E aí há 3 coisas que nós devemos aprender com o perdão, que nesse texto mostra, se utiliza de alguns exemplos, como o rei que perdoou, a pessoa que depois não soube perdoar a outra que lhe devia, usando uma linguagem tipicamente econômica para mostrar que há dívidas nas relações das pessoas, dívidas umas com as outras. Somos devedores uns dos outros, somos devedoras umas das outras, como pessoas, como seres humanos. A primeira coisa é que no ambiente da comunidade, que é como um laboratório, é como um centro educacional, a graça do perdão funciona libertadoramente em relação a esse ambiente opressivo de desprezo às pessoas. Especialmente as pessoas mais pobres, especialmente as pessoas do ambiente do campo do trabalho, eram extremamente oprimidas, desprezadas, pisadas e injustiçadas. E a graça, então, no ambiente cristão, no ambiente da comunidade, era esse fator educativo para requalificar as pessoas, para não agirem da mesma forma como se age aí fora. Para não agirem com a mesma medida com que são medidas sob a violência, sob as patadas de cavalo, sob o fio da espada, sob a força terrorista do Estado que serve ao terror. A segunda coisa que se quer aprender aqui é que o perdão nasce de Jesus. A comunidade de Mateus, como todos nós deveríamos ser, é composta de seguidores de Jesus que se converteram ao projeto proposto por Jesus. E Jesus agia com intenso perdão. Ele mesmo veio realizar o perdão de Deus na vida dele. Veio radicalizar o perdão, perdoando as pessoas. E há N exemplos nos 4 evangelhos de que Jesus sempre agiu para perdoar. Portanto, a comunidade da fé recebe o perdão da onde ele se origina, de Jesus. Então, como desdobramento do perdão, no encontro com as pessoas que se extraviam da comunidade humana, nos deparamos como como ovelhas perdidas, como vemos anteriormente a este texto aqui no capítulo 18, que Jesus teve compaixão do povo e das pessoas que eram como ovelhas perdidas. E que a comunidade deveria agir em relação às pessoas extraviadas das suas relações sociais mais plenas e mais completas, mais comunitárias, mais cheias de graça e de perdão, como o pastor que deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, que se quebrou no meio do ódio, no meio do fracionamento das relações com a comunidade, para o ambiente de comunhão para o qual Deus criou o ser humano. O exemplo da ovelha perdida é muito interessante e que ela deve ser buscada, resgatada para o ambiente de perdão. E também Jesus mesmo exemplifica nesses discursos aqui do capítulo 18, os discursos chamados discursos da comunidade, para educar a comunidade. Jesus ensina a tarefa radical do diálogo.
de perdoar uma pessoa que agrediu, de ir falar com esta pessoa que agrediu. Caso não consiga recuperar a pessoa, leve mais 2 pessoas como testemunhas, mas não como testemunhas jurídicas, judiciais, para julgar, mas servirem de apoio e reforço na recuperação da pessoa, que precisa ser perdoada, precisa ser libertada do ódio e da agressão. E se não resolver, trazer a pessoa para a comunidade, para que toda a comunidade assimile a pessoa. É assim que se vive o perdão. É assim que Jesus propõe que se viva o perdão, aquele que ultrapassa a 70 vezes 7, isto é, sempre se perdoar. Os cristãos e as cristãs sempre devem perdoar. E como terceiro desdobramento do perdão que nasce em Jesus, percebemos que ele é Messias, Filho do Deus vivo. Não é o Messias de um projeto de César, não é o Messias do projeto superado, caducado, judaico, que transformou tudo num culto fechado num templo, mas do Deus vivo, que há de se esparramar pelo meio do povo através de Jesus e em Jesus, para viver esse missianato que acolhe as pessoas que são desprezadas pelos outros ditos Messias, pelos outros ditos reis, pelos outros que massacram, oprimem e desprezam as pessoas. E finalmente, o perdão é proposta vivencial na comunidade, da comunidade para a sociedade. Aqueles que são cristãos e cristãs na comunidade, vivenciando permanentemente o perdão que é recebido de Jesus, que é exemplificado em Jesus, que é encarnado em Jesus, que é radicalizado em Jesus, que enfrenta o ódio de cabeça erguida, mas perdoa. E perdoar não é passar as mãos na cabeça dos agressores, mas é chamá-los ao arrependimento, porque o ser humano não foi criado pelo Pai para ser esse tipo de modelo de relação agressiva, violenta, massacradora, marginalizadora do próximo. Então a comunidade propõe, e aqui eu encerro trazendo 2 ou 3 exemplos que me ocorrem nesse momento. Um deles é o de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que foi preso e torturado durante 27 anos. Numa oportunidade, Nelson Mandela, andando como presidente com a sua equipe de ministério mais próximo, se dirige a um restaurante para almoçar, no centro da capital. Ao entrar no restaurante, ao sentar-se para almoçar, ele percebe que lá na outra mesa há um homem que almoça sozinho. Ele pede para um assessor seu convidar o homem para sentar com ele, com a equipe toda, à mesma mesa. O homem vem, senta ao lado de Nelson Mandela, trêmulo, cabeça baixa, sem olhar nunca para o presidente. Ele come rapidamente e tenta sair rapidamente, o mais rápido que ele pode. Trêmulo, despediu-se de Nelson Mandela e foi embora. O presidente perguntou aos seus assessores se eles tinham uma interpretação para o tremor do homem. Cada um se referiu a partir de uma convicção sua. Não, acho que ele está com delírios trêmulos. Não, acho que ele está com um mal de Alzheimer. Acho que ele está emocionado por se aproximar do presidente. Nelson Mandela disse, não é nada disso. Este homem, quando eu estava preso, ele me torturou por muitos e muitos anos. E quando eu pedia água, porque estava com sede, ele urinava em cima de mim, urinava na minha boca. Esse homem me agrediu. E ele tremia aqui, de medo que agora, como presidente, eu mandasse fazer a mesma coisa com ele. Mas eu não faço isso. Eu não faço isso. Nelson Mandela não se igualou
e não se mediu pela mesma medida, a mesma régua do ódio dominante daqueles que praticaram racismo, daqueles que praticaram nazismo, daqueles que praticaram fascismo, daqueles que perseguiram os patriotas da sua própria pátria. Isso é proposta cristã. E não nos igualarmos com o mesmo valor daqueles que odeiam, que desprezam, que massacram. E outro exemplo eu ouvi do comandante Borges, das Forças Armadas Populares da Nicarágua. Ele nos contou em São Paulo que logo que o sandinismo venceu Somoza e que se tornou governo, muitos dos torturadores, muitos que inclusive o torturaram ou machucaram, estavam agora nas celas do país, presos. Um dia ele foi numa das celas onde estavam alguns dos seus ex-torturadores. Quando ele entrou, levando com ele um banquinho para sentar junto a eles, todos se assustaram e pensaram, falaram baixinho uns com os outros: agora é a nossa vez de apanharmos, agora é a nossa vez de sermos torturados. Quando o comandante Borges sentou-se no banquinho e lhes levou uma proposta. Olha, que passou aquele ambiente de violência somocista, de agressão, de tortura, acabou. Eu venho trazer uma proposta para vocês, para que vocês aceitem ser alfabetizados e logo em seguida se tornarem alfabetizadores. Que vocês aceitem trocar os instrumentos de tortura, os instrumentos de massacre, os instrumentos que feriram as pessoas por lápis e caderno. Muitos deles aceitaram e muitos deles se corrigiram. Muitos deles assimilaram a nova proposta de relação social, de respeito ao outro, de acolhimento ao outro, de se deixar construir para construir os outros. Esse é o grande apelo da fé cristã no momento tão difícil que nós vivemos, por exemplo, no Brasil, de tanto ódio, de tanto preconceito, de tanta perseguição a pessoas que pensam diferentemente de quem persegue, de quem tem um pouco de força e que a usa para se vingar, para perseguir, para até matar as pessoas. Esse é um grande desafio para que nós tenhamos a coragem de vivenciar o perdão que Jesus veio trazer, realizou nele mesmo e recomendou a Pedro, que recomendou à comunidade de Mateus, que recomenda a nós. Perdoar 70 vezes 7. Perdoar plenamente. Perdoar sempre, inclusive a nós mesmos. Mas perdoar não é passar as mãos na cabeça. Perdoar não é esquecer. Perdoar é destruir as raízes do ódio, as raízes do mal, as raízes da discriminação, as raízes que minimizam os outros. Perdoar é realmente nos abrirmos para a capacidade de viver com os outros, mesmo que os outros tenham dificuldades de estabelecer relações. Perdoar é a capacidade de nos aproximarmos dos outros com medo, de olhos serenos, de mãos abertas, com coragem, mas sobretudo com muita compaixão do próximo. Deus, pois, te abençoe aí nas tuas relações. Deus te abençoe no desafio que Ele te propõe para aceitares o projeto da construção de uma sociedade do perdão, que tenha o perdão como valor, como libertação do ódio, da discriminação, do desprezo das pessoas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.